Jericó, uma das mais antigas e temidas fortalezas de toda a antiguidade. Os poderosos muros que protegiam essa cidade pareciam indestrutíveis, e seus moradores viviam como se nada pudesse atingi-los. Fartura de riquezas, prazeres desenfreados e adoração a deuses pagãos transformavam as ruas em palco de celebrações e rituais proibidos. Alguns cultos chegavam ao ponto de oferecer mulheres em homenagem a divindades estranhas, sem que ninguém ousasse questionar ou temer as consequências. Mas por que essa cidade, localizada em meio ao deserto, aparentemente inabalável, foi arrasada de forma tão misteriosa? O que realmente acontecia atrás de suas enormes muralhas e como essa história continua a ecoar nos dias de hoje, servindo de alerta para quem não enxerga além das aparências. Fique até o final deste vídeo, pois o que você vai descobrir sobre Jericó pode desafiar tudo aquilo em que você acredita. E antes de continuar, conte para mim. De qual cidade do mundo você está acompanhando este vídeo? Quero muito saber. Jericó é conhecida como uma das cidades mais antigas da história, surgindo num tempo em que a humanidade ainda aprendia a cultivar a terra e abandonar a vida nômade. Localizada em meio ao que chamamos de crescente fértil, essa região privilegiada dava aos moradores a oportunidade de produzir seus próprios alimentos, prosperar e erguer sólidas muralhas que pareciam intransponíveis. Não é à toa que muitos acreditavam que Jericó jamais seria vencida. Contudo, a Bíblia descreve em Josué 6, 1-2, que mesmo estando fechada e protegida por causa dos filhos de Israel, Deus declarou a Josué que aquela cidade, seu rei e seus guerreiros seriam entregues em suas mãos. Para quem vivia protegido pelos gigantescos muros e cercado de riquezas, isso soava impossível. Mas Jericó não era simplesmente uma cidade repleta de luxo e comércio próspero. Por trás da ostentação, existia um ambiente tomado pela idolatria e por costumes que desagradavam profundamente a Deus. Em vez de reverenciarem o Criador, os habitantes prestavam culto a deuses estranhos, chegando a realizar sacrifícios de crianças e rituais obscuros que refletiam a completa corrupção de valores. Era um lugar onde o erro se tornava a norma, e a imoralidade era tão comum que ninguém mais percebia o quão distante estavam do caminho certo. Antes de falarmos sobre o papel das mulheres nesse cenário, vale lembrar que a história de Jericó se entrelaça com o início da civilização. Enquanto muitos povos ainda seguiam em busca de caça e abrigo, Jericó já contava com estruturas fortificadas e conhecimentos agrícolas avançados para a época. Essa vantagem permitiu o crescimento acelerado e a falsa sensação de invencibilidade que, em breve, seria colocada à prova. Imagine atravessar o deserto e encontrar uma nascente de água doce capaz de transformar tudo ao redor em um verdadeiro oásis. Foi esse presente da natureza que fez de Jericó um lugar único. Uma cidade em meio à aridez, cercada por palmeiras, plantações de tâmaras, trigo e cevada. Não é por acaso que o livro de Deuteronômio 34:3 a chama de a cidade das palmeiras. Graças a essa fonte de vida, Jericó prosperou rapidamente, tornando-se parada obrigatória para viajantes e comerciantes no Vale do Jordão. Mas Jericó não se destacava apenas pela água e pela agricultura. Desde muito cedo, seus habitantes dominaram técnicas avançadas de construção, erguendo muros de pedra tão sólidos que ninguém acreditava que pudessem ser rompidos. Essa visão estratégica transformou a cidade em um ponto comercial poderoso, onde circulavam sal, especiarias, tecidos finos e metais preciosos, enriquecendo seus moradores e reforçando a sensação de invencibilidade.
Contudo, a história prova que, quando o homem acumula riqueza e poder sem honrar a Deus, a corrupção logo encontra espaço. Embora Jericó brilhasse aos olhos dos visitantes, em seu interior se alastrava um lado sombrio. Governantes e elite desfrutavam de luxo desmedido, alimentado pelos lucros do comércio, enquanto a idolatria ganhava força. Diversos templos foram erguidos para cultuar deuses estranhos, em rituais que envolviam sacrifícios humanos e cerimônias de prostituição sagrada. A busca por prazer sem limites e a confiança exagerada nos muros levaram o povo a esquecer completamente o Criador. Assim, a cidade que nasceu de um presente divino, a água em meio ao deserto, mergulhou em práticas contrárias à vontade de Deus. O oásis de vida e prosperidade, aos poucos, tornou-se palco de excessos e imoralidades, a ponto de suas próprias riquezas se transformarem na raiz da destruição que viria a seguir. Os moradores de Jericó acreditavam que nada abalaria sua segurança, pois confiavam cegamente em seus enormes muros e nas divindades que cultuavam. Tudo parecia justificado: corrupção, práticas imorais, idolatria. Para eles, a prosperidade e a suposta proteção dos deuses eram provas de que estavam no caminho certo. No entanto, a própria história mostra que quando a arrogância humana ignora os princípios de Deus, as consequências podem ser devastadoras. Civilizações poderosas, como Roma ou as lendárias Sodoma e Gomorra, também mergulharam em decadência moral antes de sua destruição. A trajetória de Jericó serve de exemplo para ilustrar como a obstinação em prazeres e riquezas, sem respeito ao Criador, pode levar tudo por água abaixo. E, mesmo hoje, não é difícil enxergar esse padrão se repetindo. A busca desenfreada por dinheiro e prazer, aliada ao desprezo pelos valores espirituais, ainda arrasta muitos para a ruína. Dentro dos muros de Jericó, havia um cenário particularmente sombrio no que dizia respeito ao papel das mulheres. Enquanto algumas, ligadas à nobreza e ao comércio, detinham certa influência, a maioria vivia em condição de subjugação. Eram peças de barganha em casamentos, moedas de troca em alianças políticas ou oferecidas em rituais religiosos que afirmavam garantir prosperidade e fertilidade. Assim, a beleza feminina se tornava um recurso para satisfazer os interesses de sacerdotes e líderes, deixando essas mulheres sem controle sobre o próprio destino. As cerimônias em templos pagãos, especialmente as dedicadas a divindades como Baal e Astarote, incluíam relações sexuais consideradas sagradas e, muitas vezes, sacrifícios de inocentes. Tudo isso era visto pelos moradores como parte normal de sua religiosidade, algo que supostamente atrairia bênçãos e fartura. Porém, a palavra de Deus sempre advertiu contra tais práticas. Em Levítico 18, 24 a 25, fica evidente que o Criador não apenas reprova essas atitudes, como também age para corrigir nações que persistem nelas. Em outras palavras, qualquer sociedade que caminha por essa trilha de degradação moral, cedo ou tarde, enfrentará as consequências de suas escolhas. E aí, você já reparou como a história vive nos mostrando esse mesmo ciclo de ascensão, excessos e queda? Deixe sua opinião nos comentários. Afinal, compreender os erros do passado é uma das melhores formas de evitar que eles se repitam no presente. Jericó vivia numa falsa sensação de segurança. Seus habitantes confiavam tanto nos muros gigantescos e nos deuses locais que sequer cogitavam ser derrotados. Enquanto a imoralidade corria solta, com práticas idólatras e rituais que incluíam a exploração de mulheres, existia alguém que enxergava além. Raab.
Ao contrário da nobreza ou dos sacerdotes, ela não tinha prestígio algum. Era conhecida apenas como a prostituta, cuja casa se erguia sobre os muros da cidade, recebendo viajantes e mercadores de toda parte. Foi justamente nesse lugar improvável que 2 espiões de Israel encontraram abrigo. Raabe, ao escutar histórias sobre o Deus de Israel e os feitos miraculosos em favor do seu povo, intuía que nenhuma fortaleza humana resistiria ao poder divino. Confiante de que suas muralhas não suportariam o julgamento de Deus, ela tomou a decisão de proteger os espiões e pedir misericórdia ao Deus verdadeiro. Graças a essa fé, Raabe e sua família foram poupadas no dia em que Jericó caiu. Muitas cidades antigas, como Sodoma e Gomorra, também adotaram práticas que ofendiam profundamente ao Criador, e todas enfrentaram consequências trágicas. Babilônia mergulhou na luxúria e se voltou contra Deus, pagando um preço alto. Para Jericó, o peso simbólico foi ainda maior. Ela era a primeira cidade a ser conquistada quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida. Era como se Deus estivesse deixando claro que, onde Ele estabelece seu propósito, não há espaço para a idolatria que domina o coração humano. E isso não se limita aos tempos antigos. Se olharmos ao nosso redor, percebemos que o mesmo tipo de orgulho e apego aos prazeres tem se repetido ao longo da história e continua hoje. Deixe seu comentário. Você consegue enxergar paralelos entre a sociedade atual e a arrogância de Jericó? Se você crê que Deus permanece soberano, escreva nos comentários: Jesus é a minha fortaleza. Quanto ao cerco da cidade, imagine a surpresa dos moradores ao ver o exército de Israel, liderado por Josué, simplesmente marchar em silêncio ao redor dos muros. Sem ataques diretos ou tentativas de escalada, tudo parecia incompreensível. Por 6 dias, aquele povo estranho circundava Jericó, acompanhado por sacerdotes tocando trombetas. Então, no 7º dia, a estratégia divina se revelou, e o que parecia inquebrável desmoronou perante o poder do Senhor. Na manhã do 7º dia, conforme está relatado em Josué 6,16, o povo de Israel madrugou e rodeou Jericó 7 vezes. Quando os sacerdotes soaram as trombetas na 7ª volta, Josué ordenou que o povo gritasse bem alto. E naquele instante, as muralhas da cidade, consideradas indestrutíveis, foram ao chão sem que os israelitas precisassem romper fisicamente suas defesas. Para alguns pesquisadores, um terremoto gerado pela falha geológica do Vale do Jordão teria coincidido com o grito, derrubando as estruturas. Outros sugerem que o medo e a tensão psicológica abalaram os defensores, facilitando a queda. Mas, para quem acredita no poder de Deus, não há incerteza. Ele mesmo desmoronou as muralhas para cumprir sua promessa ao povo de Israel. Afinal, nenhuma estratégia de guerra comum explica como barreiras tão sólidas poderiam cair de forma tão repentina. A tomada de Jericó foi mais que um episódio militar. Serviu como aviso às nações de Canaã. O Deus de Israel estava realizando o que havia prometido ao seu povo, deixando reis e cidades vizinhas temerosos. Para Israel, foi a confirmação de que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho agora destruía fortalezas, demonstrando que nada pode impedir a vontade divina. E quanto a você? Quais são as muralhas que parecem intransponíveis na sua vida? Medo, incertezas, pecados ou problemas que parecem não ter solução. A história de Jericó mostra que, quando Deus age, até as barreiras mais resistentes vêm abaixo.
Se você acredita que Ele pode derrubar esses obstáculos, declare nos comentários: minha vitória vem do Senhor. Depois de conhecer a queda de Jericó, talvez você queira descobrir o que houve com outras cidades que também desafiaram a Deus. Há um exemplo ainda mais sombrio: Sodoma e Gomorra, onde a depravação chegou ao limite. Já pensou por que essas cidades foram consumidas pelo fogo do céu? A arqueologia tem algo a dizer sobre isso? Clique no vídeo que está aparecendo na tela para saber mais sobre a destruição de Sodoma e Gomorra e o que essa história tão antiga continua nos ensinando nos dias de hoje.